Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos Costa de Português. Eu trabalho na Escola Vereador Francisco Munhoz. Esta aula é dirigida aos 9º anos. Essa aula está na apostila, na módulo 3, capítulo 7, páginas 37 e 38. Bom, essa aula, pessoal, nós vamos fazer a produção escrita. Seria produção escrita e oral, né? Porque depois nós faríamos então um slam de poesia, né? Uma apresentação de poesia, mas como estamos em quarentena e temos que ficar em casa, essa parte vai ficar para uma outra oportunidade. Mas então quero que cada um faça a sua produção escrita. Bom, o que essa aula sugere? Então estamos aqui na página 37, né? A produção de um poema. Nas aulas anteriores nós vimos, né, o poema Visão 1944 de Carlos Drummond de Andrade, que falava, né, a visão dele sobre a Segunda Guerra Mundial. Quem quiser pode voltar lá, né, na página 12 e pode dar uma relida, né, no poema e pode dar uma olhada boa e para se familiarizar mais com os poemas. Bom, o que a gente vai fazer hoje, né? Então, primeira coisa, o planejamento. Vamos planejar a produção do poema. Pessoal, é necessário que a gente comece pelo planejamento, né? Já tenho falado isso em outras aulas, para que o texto possa ficar muito melhor, né? Sei que dá um pouquinho mais de trabalho, mas vocês vão ver que o resultado final é muito melhor. Isso não só na matéria de português, em história, geografia, qualquer uma outra matéria que vocês forem fazer alguma produção, algum trabalho, comecem planejando primeiro. Vocês vão ver então que o resultado final é muito melhor, tá? Então vamos lá, começando para planejar o poema. Primeira coisa, vamos seguir, né? A retomada na leitura 1, página 12, né, que é o poema. Vocês vão ver os conceitos, né, e refletir sobre a paz. Por quê? O poema falava sobre a Segunda Guerra, né, a visão dele, né, do poeta sobre a guerra. E então agora nós vamos construir um poema sobre a paz. Então o que você vai fazer? Primeira coisa, ir lá pesquisar, né, anotar palavras, ideias relacionadas à paz, sinônimos, né? Usar sinônimos que possa ajudar na escrita do seu poema, recursos que já foram usados, né? Já foram estudados, como a literação, assonância, paronomásia, onomatopeia e outros, né? Que a gente já viu nas aulas anteriores, né? Então, para que a gente possa fazer um poema bem feito, é necessário que a gente pesquise, que a gente estude, que a gente analise, né? E aqui embaixo também tem uma sugestão de leitura para quem tem acesso aos livros, né? Os melhores poemas de Arnaldo Antunes, esse que é considerado, né, um dos maiores poetas da atualidade, tá? Então, depois de você fazer a sua pesquisa, aquilo que você possa falar sobre o poema, então aí você vai para a página 38, que é hora de colocar em prática, né? Primeira coisa, você vai decidir quantos versos terá seu poema, né? Nós já estudamos sobre isso. Versos são cada linha do poema. Depois eu vou mostrar um exemplo para vocês. E um conjunto de 4 versos forma uma estrofe, pode ser 3, pode ser 4, né? De 2 em diante, 2, 3, 4. Então, quantos versos terá seu poema? 10 versos, por exemplo, 10 linhas, 8, 2 estrofes de 4. Então aí você que vai decidir. E aí você vai brincar com as palavras. Por exemplo, você pode usar rimas, né? Por exemplo, a primeira e a quarta, o primeiro e o quarto verso rimar, ou de repente o segundo e o terceiro, ou o primeiro e o quarto e o segundo e o terceiro.
você pode brincar com as rimas, né? Isso daí, rimas são sons, né, que no final eles se assemelham. Agora, você não quer usar rima? Não tem problema, você pode fazer um poema livre. O que é um poema livre? Poema livre, ele não segue rima, ele não segue métrica, ele não segue as estrofes. É um poema livre. Você faz da sua forma, só que ele tem que ter uma linha poética, né? Ele tem que ter uma poesia, né? Tem que ser um poema, né? Não simplesmente escrever palavras. Ele tem que ter uma voz poética, mas você pode também fazer então um poema livre, não tem problema nenhum. Aí você é quem vai decidir, né? Depois que você fez um rascunho do seu poema, faça uma avaliação. O que é fazer uma avaliação? Aqui tem alguns itens, né? O título é criativo e está relacionado com as ideias. O título tem que ser um título criativo, de acordo com aquilo que você vai falar. As ideias do poema estão relacionadas ao tema proposto? Se você vai falar sobre a paz, as ideias têm que ser sobre a paz, né? Não tem como. As palavras foram bem usadas a fim de criar sentidos e sonoridades? O emprego das palavras está de acordo com as regras ortográficas? Então a gente também tem que tomar cuidado, né? Concordância verbal, concordância nominal, tomar cuidado com aquilo da forma que a gente vai escrever, né? Depois de tudo isso que você fez a avaliação, você pode passar a limpo, né? Pode passar a limpo com a caneta, pode mandar uma foto no e-mail da sala ou no WhatsApp, no meu WhatsApp, para que eu possa dar uma olhada. Se quiserem que eu faça uma correção antes, dar uma olhadinha antes de vocês passarem a limpo, pode mandar também, não tem problema nenhum. Estou sempre à disposição. Bom, aqui então tem a definição do poema. Poema é um texto com rima, versos e estrofes. Como eu falei, rimas são sons semelhantes, versos são cada linha do seu poema e as estrofes são o conjunto de versos. Por exemplo, você pode colocar 4 versos formam uma estrofe. Você pode fazer um poema com 2 estrofes de 4 versos cada, né? Então, estrofes é o nome dado a cada grupo de versos que compõe o poema e rimas são palavras que combinam, né, com sons semelhantes. Aqui então está um exemplo, tá, pessoal, de um poema. Esse poema aqui, na verdade, ele é um soneto. O que é um soneto? O soneto ele tem um conjunto. Ele tem 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos. Vocês estão vendo ali, né? 4 estrofes, 4 versos formam uma estrofe e depois a rima. Tem a rima no final, né? Ali no segundo verso dá para a gente ver as rimas, né? Com um sorriso teu fez o luar, que é sorriso de noite alvadia. E eu que andava pelo mundo errante, já não ando perdido em alto mar. Então vocês vê que ele combinou o luar com o mar, né? O primeiro com o quarto e o segundo com o terceiro. O viandante com o errante. Então, eles combinaram o primeiro e o quarto, o segundo e o terceiro. Então, por exemplo, vocês podem usar aqui, né? Que nem eu falei, o soneto, eles são 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos, mas você não precisa usar esse modelo, você pode fazer da forma que você quiser, com 4 versos, com 3, com 6, com 8, aí pode fazer um poema livre, aí fica a critério de cada um, tá? Mas o importante é que todos participem, né? Que todos façam, independente do tamanho. Se você quer fazer um pouco maior, um pouco menor, aí fica a gosto e critério de cada um, tá, pessoal? Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp, pode perguntar que eu faço questão de ajudar vocês, de tirar as dúvidas, assim, qualquer coisa que precisar, pode mandar as dúvidas para mim, que não tem nenhum problema, tá bom? Bom estudo a todos, um abraço a todos, tchau, até a próxima aula.